E ela decidiu que ia me tirar do topo, custasse o que custasse. Ela não me odiava porque eu era feia, ela me odiava porque eu era melhor. Ser a primeira da turma nunca foi fácil. Muita gente acha que é só estudar e pronto. Mas a verdade é que quando você está no topo sempre tem alguém esperando você cair. E na minha sala existia uma pessoa que não suportava isso. O nome dela era Júlia. Ela era a segunda mais inteligente da sala. Mas diferente de mim, ela também era bonita, popular, cheia de amigos, sempre cercada de gente. Enquanto eu era conhecida como a CDF, a garota das notas altas, a que sentava na frente, a que sempre respondia tudo. E eu via nos olhos dela que aquilo incomodava. Toda vez que um professor elogiava meu trabalho, ela batia palmas devagar, sorria de um jeito estranho, como se estivesse engolindo algo amargo. E eu percebia que aquilo não era apenas rivalidade, era inveja. Mas eu nunca imaginei até onde aquilo iria, porque Júlia não estava sozinha. Ela tinha um namorado, daqueles que todas as meninas comentavam no corredor, bonito, popular, atleta do time da escola. O tipo de garoto que nunca sequer olhava para mim, até que um dia começou a olhar. No início foi só um cumprimento rápido. Depois começou a sentar perto de mim na biblioteca, perguntava sobre matemática, sobre química, dizia que admirava minha inteligência, dizia que eu era diferente das outras meninas, e aquilo não fazia sentido nenhum, porque alguém como ele nunca teria interesse em alguém como eu, e foi aí que a ficha começou a cair. Aquilo não era interesse, era estratégia. O plano deles era simples: fazer eu me apaixonar, fazer eu me distrair, fazer minhas notas caírem. É porque se eu perdesse o foco, Júlia finalmente poderia assumir o primeiro lugar. Era uma jogada suja, mas inteligente, só que eles cometeram um erro enorme. Eles achavam que eu era apenas a menina inteligente da sala, mas não imaginavam que eu também sabia jogar. Então, quando ele me chamou para sair pela primeira vez, eu aceitei, não porque eu estava interessada, mas porque às vezes, para vencer um jogo, você precisa entrar nele. E foi aí que o jogo virou. Eu comecei a dar corda, respondia às mensagens, aceitava estudar juntos, fingia rir das piadas dele, fingia acreditar nos elogios. E enquanto ele achava que estava me manipulando, eu observava cada detalhe, cada palavra e cada erro. Júlia assistia tudo de longe. No começo parecia satisfeita. Ela achava que o plano estava funcionando, que eu estava caindo na armadilha. Mas eu nunca parei de estudar. Nunca perdi uma prova. Nunca deixei minhas notas caírem, e aquilo começou a deixar ela nervosa, porque o plano dela precisava de resultados. Precisava que eu me distraísse, que eu ficasse emocionalmente envolvida. Só que enquanto ela achava que eu estava me apaixonando, eu estava analisando o comportamento dele. Ele repetia frases prontas, fazia perguntas estratégicas sobre provas, comentava que eu precisava relaxar mais, que estudar demais não era saudável. Mas então algo inesperado começou a acontecer. Nossas conversas começaram a mudar. Ele começou a falar de coisas pessoais, começou a falar da pressão que sentia para ser popular. Disse que às vezes se sentia vazio, disse que ninguém realmente o conhecia. E eu comecei a perceber algo estranho. Aquilo não parecia mais atuação, parecia sinceridade. Júlia começou a notar também. Ele demorava mais para responder às mensagens dela, começou a faltar aos treinos para estudar comigo, começou a se afastar das pessoas que sempre estavam com ele. E um dia, enquanto estávamos estudando na biblioteca, ele me olhou de um jeito diferente e disse: "Eu nunca conheci alguém como você." Naquele momento eu entendi. O plano deles estava desmoronando, porque ele tinha cometido o pior erro possível. Ele tinha começado a sentir algo de verdade. E quando uma mentira começa a virar realidade, alguém sempre acaba se machucando. E eu decidi acabar com tudo. Júlia percebeu que estava perdendo o controle, e quando uma pessoa orgulhosa percebe isso, ela fica perigosa. Os olhares dela começaram a mudar, deixaram de ser arrogantes, passaram a ser cheios de raiva. As discussões entre eles começaram, eu conseguia ver pelos corredores.
Ela puxando ele pelo braço, falando alto, cobrando explicações, porque o plano deles tinha um objetivo: me derrubar. Mas agora quem estava confuso era ele. E foi nesse momento que eu decidi que aquele jogo precisava acabar. Então eu fiz algo que nenhum deles esperava. Eu chamei os dois para conversar, no pátio da escola, na frente de todo mundo. Eu queria testemunhas. Comecei calma, perguntei se o plano deles estava funcionando. O silêncio foi imediato. Ele ficou pálido, ela ficou vermelha, e então eu comecei a contar tudo, passo por passo. Expliquei como eles tinham planejado a aproximação, expliquei como ele deveria fingir interesse. Expliquei como esperavam que eu me apaixonasse e perdesse o foco. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção, e o clima ficou pesado. Ele tentou negar. Disse que não era bem assim. Mas eu estava preparada, mostrei prints, mensagens, provas. Uma amiga de Júlia tinha me enviado tudo, porque ela achava que aquilo tinha passado dos limites. Naquele momento não havia mais como mentir. Eu não gritei, eu não chorei, apenas olhei para ele e disse: você poderia ter sido verdadeiro. Desde o começo Júlia perdeu a postura, ele perdeu a máscara, e todo mundo ali entendeu exatamente o que tinha acontecido. Mas o que eles ainda não sabiam era que aquilo não era o final. Era apenas o começo da minha vitória. Eu não queria vingança. Mas, depois daquele dia, a escola inteira começou a comentar o que tinha acontecido. A reputação de Júlia sofreu. A imagem de perfeição dela começou a desmoronar. Ele ficou isolado por um tempo. Mas eu não comemorei. Eu não precisava da aprovação de ninguém. Eu só precisava continuar focada. Enquanto eles lidavam com as consequências sociais, eu voltei para os livros, vieram as provas finais, vieram os resultados. E mais uma vez meu nome estava lá. Primeiro lugar. Mas dessa vez veio algo maior, muito maior. A escola anunciou uma bolsa de estudos internacional. Algo que só o aluno com melhor desempenho poderia receber. E quando o diretor chamou meu nome, eu percebi algo curioso. Júlia estava olhando para mim. Mas agora não havia mais arrogância, havia frustração, porque ela tinha tentado me derrubar, e no final acabou me impulsionando ainda mais. Alguns dias depois, ele tentou falar comigo, disse que os sentimentos eram verdadeiros, disse que queria tentar de verdade, mas eu apenas sorri e disse: você começou isso como um jogo. Eu não fiquei com ele, não precisava. Porque no final eu entendi algo importante. Inteligência não é apenas sobre notas, é sobre estratégia, é sobre controle emocional, é sobre saber quando entrar em um jogo, e principalmente, saber exatamente a hora de sair dele. Eles tentaram me derrubar, mas acabaram me empurrando direto para o topo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo.